Ah, não pensou que eu já fiz esse cara a cara, mas não fizemos, né? A gente fez do Fla-Flu, claro. O Everton e Hugo Souza. O Everton, pra mim, sem muita discussão. E que? Olha, o Hugo é um baita goleiro, hein, cara? Ah, não vem mas com eu média. vou no Everton. Eu tiro o seu sem discussão. Isso eu tiro, mas eu vou com vocês aí, o Everton. Arnaldo. Caiu. Caiu o Arnaldo. Mas ele já... O Everton. Aê, Não, tá aí, aqui. o Everton. tá em espírito. Aí ele Então o Everton Everton ganhou. Marcos Rocha e Mateuzinho. MR, Marcos Rocha. Marcos Rocha. Marcos Rocha. Marcos Rocha. Murilo e Félix Torres. Murilo, pra mim. Murilo também. Vai, Arnaldo. Eu gosto do Félix Torres, cara, bastante. Mas vou de Murilo. Ih, vocês não vão deixar nada para os adversários hoje? Já perdi Murilo, vai. Murilo. Micael. Peraí, desculpa, mas qual seria o seu voto? Não, eu votaria no Félix porque eu gosto do Murilo e tal, mas se fosse o Gustavo Gomes, eu votaria no Gustavo Gomes. Mas o Murilo, eu votaria no Félix Torres. Tá. O ano do Félix é um bom ano. Micael acabou de chegar e Gustavo Henrique. Eu vou de Gustavo Henrique fácil. Cara, eu vou... Até porque eu conheço pouco do Micael. Eu vou no Gustavo Henrique, porque o Micael tem 2 jogos. Eu acho que a gente precisa dar 10, 12, 13 jogos pro cara pra ver, entender mais ou menos o que funciona, né? Porém, os 2 primeiros jogos dele e o segundo foi uma batata quente, ele foi muito bem. São Bernardo e São Paulo. Dito isso, eu voto no Micael. Pra te contrariar, Massa. Eu volto no Gustavo Henrique, embora tenha gostado bastante do Micael. Piquerez e Angileri. Piquerez. Piquerez também. Meu critério é o mesmo. Talvez. O Gileri acabou de chegar, né? o Piquerez, a gente já conhece mais ele, então ficou com o Piquerez, porque o Angileri pode ser só uma amostra boa de começo também. Então, o mesmo critério. Tá um massacre, hein, por enquanto. Vamos combinar. Mas vamos lá. Piquerez. Um massacre, por enquanto. Sim, vamos lá. Emiliano Martinez e Ranielli. Eu vou no Martinez. Esse eu acho Botou bem o Corega parelho. no banco. Esse eu acho bem parelho, a característica de pegada, forte fisicamente, eu acho muito igual os dois, assim, nesse sentido. Mas e aí, vai votar? É E difícil. votou em quem? Vota aí, pô. Vou no Ranielli por conhecer mais, o Emiliano acabou de chegar, vou manter esse critério aí. Vou seguir O com Emiliano já critério. são 8 jogos como titular, já dá pra ter uma ideia. Eu vou no Emiliano. Fala, Arnaldo. Eu vou no Ranielli e aí a gente até vai ver. Eu acho que o Emiliano foi bem demais na semifinal, mas contou muito com a complacência do árbitro, em termos de número de faltas. Vamos ver como é que vai ser na questão no domingo, porque eu acho que a orientação deve ser a mesma, porque ele foi muito bem nessa. Se passava por ele, era falta. Foi assim que ele jogou. Eu gosto, acho um bom jogador, mas eu vou no Ranielli. Então eu vou no Emiliano Martinez para empatar e acionar os universitários. Vou lá textualmente o que eu ouvi. O tricolor Marco escolheu o Ranieri. Certo. Richard Rios e Martinez. Richard Rios, para mim. Richard Rios pra mim também. Eu escolheria o Richard Rios até um tempo atrás, assim, mas o Martinez cresceu demais esse ano, eu vou ficar com o Martinez. Fala aí, Ana, tá rindo do quê? Eu acho o Vessa. Eu acho o Richard Gil 20 vezes mais jogador que o Martinez. Acho que é muito mais completo. E acho até diferente, né? Eu acho que o Richard Rios é muito mais segundo do que primeiro volante, né? Mas eu acho que em termos de qualidade o Richard Rios joga mais. Vou dar uma cornetada aqui, Vessa. Eu acho esse Martinez, cara, meio machão, meio valentão, desce o ripa em todo mundo. Não gosto. É o típico jogador que pra quem não torce pra ele odeia, quem torce ama. Verdade, basicamente é isso. Esse é bom, esse duelo é bom, muito bom. Veiga e Garro. O do ano passado, o Rodrigo Garro, muito ele. O desse ano, com o joelho do jeito que tá, eu fico com o Veiga. O Veiga é muito importante pro Palmeiras, cara. Eu vou no Veiga. Arnaldo. Garro. Eu vou no Garro só para acionar os universitários. É confusão. Os caras estão desclacanando. Tricolor Marcos escolheu o Garro também, mas eu tô mudando o meu voto aqui. Eu só fiz para causar. Aí não. Então tá, ganhou o Garro. Sou contra, mas ganhou o Garro. E eu mesmo votei nele.
Sabe que é interessante? Acho que um se prestou e se presta a fazer esse papel, dos dois, são 10 canhotos, né? 10, né? 10 modo de dizer, né? Porque o Veiga não é o 10 do Palmeiras e a 10 do Galo foi tungada pelo Memphis. Mas o Veiga topa o trabalho sujo, né, quando necessário. E como foi o jogo contra o São Paulo, né? Foi muito interessante o jogo que ele fez como volante, praticamente, não como meia, né? O Galo dificilmente topa essa missão, mas eu acho que, tecnicamente, em termos de criação, eu gosto mais do Galo. Mas são dois ótimos jogadores. Estevão e Memphis. Estevão também. Ah, bom, Vessa. É a hora de você votar no Memphis. Mas o Memphis, o ano dele não é ruim, mas o do Estevão, desde o ano passado, ele mantém uma batida muito forte, né? Ele leva o Palmeiras a quase lutar, seguir lutando pelo título. Esse ano segue importante. A única coisa que eu faço a ressalva é que o Estevão, acho que a torcida do Palmeiras, eu vi lá estatísticas que nos clássicos todos ele não consegue ainda desenvolver. Tem isso, Massa? Tem um pouco isso de clássico, né? Eu não me debrucei sobre isso, mas a porcosfera se queixa um pouco que o Estevão, jogo grande, ele não vai tão bem. Vamos combinar, o cara fez gol lá contra o Cruzeiro, deixou o Palmeiras vivo. Mas é o jogo grande que clássico fica na mente do torcedor. Então, mas mesmo isso, acho que a batida dele é muito forte desde o ano passado. O Memphis, a batida foi fortíssima no final do ano passado. Esse ano ainda está rateando, apesar de ter números bons, né? São 8 participações de gol, 6 assistências e 2 gols, mas o Estevão segue numa batida muito forte. A porcosfera, ela precisa de um pouquinho de Rivotril, porque é assim, ou o Estevão não é jogador de jogo grande, ou o Palmeiras tem Estevão dependência. Aí você precisa decidir qual que é o parâmetro. De qualquer forma, é quase uma má notícia nos dois casos. Exatamente. Vota aí, Arnaldo. Estevão, acho que se fosse cara a cara com qualquer jogador do Brasil hoje, capaz ele levar, hein? Já ganhou do Lucas, ganhou do Memphis, ganhou do, do Neymar, ganhou de todo mundo. Facundo e Carrillo. Eu voto no Carrillo, talvez o mais regular do Corinthians na temporada. Eu também, tá jogando bem o Carrillo. Carrillo. Esse é bom, hein? Vitor Roque e Yuri Alberto. Vou manter o critério. Acabou de chegar o Vitor Roque, então eu tenho pouco a falar dele. Yuri Alberto. Eu também vou nessa aí, porque se o meu critério é esse pro Mikael, ele tem que ser o mesmo pro Vitor Roque, né? E aí, Arnaldo? Um jogo só e tal. É isso aí. Tô com eles. Mesma situação. Yuri Alberto. Até porque o Arnaldo aquele dia quase deixa o estúdio, mas a gente usou o Oscar e coisa exatamente como esse argumento. Exatamente. Nós vamos amarrar ele aqui da próxima vez. Oscar e Coronado, né, cara? Era. E aí, técnico, Oscar Ramon Coronado. Dias ou Abel Ferreira? Aí? Ramon Dias, e vocês? Não, brincadeira. Abel Ferreira. Isso é tipo discussão que não precisa, né? Abel, né? Você pinta, já chega pintado. O certo era ter... Quando apareceu a tela, tá pintado. O vermelho. Então ficou assim, até que ficou 5 do Corinthians e 7 do Palmeiras. Uma pergunta, quanto que a eliminação do Corinthians no meio de semana influencia nessa votação? Nossa. Influencia. Então, porque eu tenho pensado bastante nisso, sabe? A gente carregou a mão pro Corinthians, não achou, Massa? Não entendi. No desempate, olha, tem... eu acho que, você acha que influencia pra mal? Pra mal, pra tirar jogadores, né? Essa é verdade, eu concordo. Então, você tem razão. Não sei, é uma pergunta. Eu acho que sim. Quanto que isso influencia a gente na hora de votar? Vou te dar um exemplo. Como que o Memphis tivesse arrebentado nos jogos e... O ano passado seria a mesma votação? Boa pergunta. Só que o meu ponto os verdes do Verde... eles são mais certeza do que os verdes do Corinthians. É verdade, sem dúvida. Acho que isso tem um pouco da diferença. O verde do Palmeiras a gente quase não discutiu.